Nosso bom dia a todos. Iniciando nossas atividades da manhã de hoje, no nosso programa dominical Álvaro Osmo, nosso programa de palestras públicas aos domingos. Como de hábito nas nossas reuniões espíritas, vamos fazer a nossa prece. O nosso agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos dá de nos reunirmos em seu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro Samuel Portman Gonçalves, trabalhador aqui da nossa casa de longa data, estudioso da doutrina, e é um dedicado colaborador que sempre está conosco das atividades aqui. É com muita alegria que passamos a palavra ao Samuel. Então, bom dia a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos ilumine para que nós possamos transmitir o que nós preparamos para a manhã de hoje e também compreender, porque nós nos colocamos na posição do maior necessitado também dessa compreensão. Aquele que prepara algum tema e se dispõe a vir aqui na frente é porque ele precisa justamente daquilo que ele escolheu, né? Que ele precisa meditar sobre aquele assunto. E nós escolhemos para a manhã de hoje falar sobre o poder da fé. Então este assunto ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que tem por título A Fé Transporta Montanhas. Ou seja, a fé remove obstáculos. E para iniciar a nossa reflexão, nós buscamos alguma conceituação sobre fé. E nas obras espíritas, encontramos lá no livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, que ele traz o seguinte conceito de fé. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Então, é uma luminosa certeza, né? É alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Porque se nós procurarmos nos dicionários, eles vão trazer o sinônimo de fé como uma crença religiosa, né? Ou mais como um sinônimo de acreditar, né? Mas a fé é muito mais do que isso. Então não é você dizer eu creio, porque hoje a gente crê, daqui 2, 3 meses, daqui a alguns anos, de repente mudou aquilo que você acredita, né? Mas eu sei, quer dizer, é uma certeza, é uma luminosa certeza em Deus. E aqui ele diz também, né? É alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então a fé em si, ela não é simplesmente razão, mas ela é um sentimento, né? Só que esse sentimento, ele precisa ter uma base racional. Quanto mais nós compreendermos sobre as verdades espirituais, mais nós estamos no caminho.
Então esta fé, ela precisa ser alicerçada na lógica do raciocínio para poder compreender as leis da vida. É preciso que a pessoa raciocine, que ela busque compreender, né? E isto a doutrina espírita nos oferece. A fé é humana e divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestes ou espirituais. Quando Kardec trata desse tema, o poder da fé, ele traz aqui um texto, né, do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao 20, onde ele vai dizer o seguinte: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Se a gente olhar o que significa lunático no dicionário, significa maníaco, visionário, aluado, né? Então era alguém que estava padecendo de uma obsessão, no caso aqui de uma subjugação, e que o espírito tinha um domínio sobre o corpo, né? E a mente também desse jovem, e que o lançava tanto no fogo como na água. Então é lógico que a tentativa dele era de terminar com a vida desta criatura. E daí o pai vai dizer, né, o pai da criança, o nome desse jovem é Caleb, né? O pai dele se chama Joel, mas esse aqui vai dizer o seguinte: apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada. Então, porque aquele povo estava ali, né, sempre acompanhava Jesus, levava, trazia, né, buscava as curas e tudo mais. Então Jesus já chega fazendo essa observação, né? E essa observação, ela já diz bastante para nós, porque ele está falando aqui, né, incrédulo é aquele que não crê em nada, se a gente meditar um pouco, né? E depravado, o que é? Devasso, corrompido, pervertido, desmoralizado. Então é alguém bem característico e que com certeza ao longo dos tempos e mesmo dos nossos dias nós temos, não é apenas dessa época. E daí esse pai vai dizer: apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Porque enquanto ele estivesse lá naquele meio, sabia que não seria por tanto tempo assim, ele estaria fazendo essas curas, né, essas desobsessões. Mas e depois? Até quando vós sofrereis? Quer dizer, até quando vocês vão permanecer incrédulos, depravados e tudo mais, atraindo essa classe de espíritos, e daí precisando de uma ajuda, né, para se livrar desses problemas? Então, trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, né, depois que aconteceu aquilo, o povo, eles chegaram com Jesus, como diz, num canto, e foram perguntar para Jesus: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Não que eles fossem, né, igual o povo, claro que não, mas ali ele está falando por uma falta de fé. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda,
diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então é lógico que ele não estava falando aqui do jejum de alimentos, né? Você ficar sem comer isso, sem comer aquilo, tal dia da semana, né? Não é disso que ele está falando. Ele está falando das nossas atitudes, né? Do dia a dia e de oração, né? Mas para a gente entender melhor o tema, vamos ver aqui mais um outro trecho onde fala sobre a fé, que fala do centurião de Cafarnaum. Ele vai dizendo: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. O centurião era uma autoridade, né, que comandava aproximadamente 100 homens que pertenciam ao exército romano. Então esse centurião, já por si só, dá para saber que ele era romano, então não era judeu, né? Rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. O que é paralítico? Paralítico é quando ocorre a perda de uma função motora e sensorial em determinada parte do corpo. Então é a falta de ação, um entorpecimento. Quer dizer, alguém que não consegue se mexer, né? Entendendo assim. E também ele estava atormentado, né? Violentamente atormentado. Então, atormentado é aquele que está sofrendo tormento, está sendo torturado. Então a gente pode entender aqui que o servo desse centurião, ele estava, né, lá numa cama, paralisado, quer dizer, os espíritos não deixavam ele se mexer e estavam o atormentando. Essa era a situação. Por isso que o centurião vai buscar o socorro com Jesus. Agora, este centurião, aqui tem uma característica que a gente pode conhecer um pouco dele, que é a humildade dele, né? Porque como é que o centurião romano ia falar com Jesus lá no povo, né? Em Cafarnaum, junto com o povo. E no Evangelho de Lucas, porque esse trecho que nós pegamos aqui é de Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 13, mas no Evangelho de Lucas fala que ele havia construído uma sinagoga para os judeus, né? E que ele, então, era uma pessoa boa, era alguém que trabalhava ali, estava no exército, cumpria a função dele, mas que ele era estimado mesmo pelos judeus. E eles próprios vão até Jesus para que ele fosse atendido, né? E daí ele então faz esse pedido a Jesus. Então Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele faz. Quer dizer, o centurião reconhecia aí a autoridade de Jesus, porque ele falava: se eu, no meu exército, se eu preciso de alguma coisa, eu peço lá para alguém, para um soldado meu, não, alguém lá, e ele vai lá executar essa ordem, né? Você, né? Jesus também poderia, não precisaria de muito esforço, né? Alguém do plano espiritual iria ajudar e a cura do seu criado se daria. Então, por isso que ele diz que para Jesus, ele não era nem digno de que Jesus fosse até a casa dele. Então é um sinônimo aqui, um sinal de humildade, de que
bastaria uma palavra, uma ordem para a espiritualidade, que este criado dele seria salvo, né? Seria curado. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam. Então o que Jesus faz aqui? Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então nós vemos aqui Jesus destacando ele dizendo que não encontrou um exemplo de fé maior em toda Israel. Por quê? Porque o centurião aqui, ele tinha um conhecimento, sabia que ele era alguém com autoridade e reconhecia em Jesus também. Então agora a gente vai ver aqui alguma coisa sobre esses casos e como que a doutrina espírita nos explica sobre como que acontecem esses fenômenos. Primeiro vamos ver aqui esses casos, né, que é o caso da subjugação, que nesses dois casos aqui eles estão presentes, tanto lá no lunático como aqui nesse que estava paralítico e sendo atormentado. E aquele outro, né, do primeiro caso, em que os espíritos dominavam, queriam jogavam ele tanto no fogo como na água. Então a subjugação, aqui a gente busca o livro dos médiuns, onde traz essas definições para nós. E mais para frente a gente vai buscar na Gênese, para dizer como que o Kardec traz que acontece essas curas, né? Mas a subjugação, segundo o que está no livro dos médiuns, é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir ao seu mau grado. Então é um domínio que o espírito tem sobre aquela criatura. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Então a sua vontade não prevalece mais, e às vezes mesmo o seu pensamento. A subjugação pode ser moral e corporal. Vamos ver. No primeiro caso, quando é moral, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É como uma fascinação. No livro dos médiuns traz exemplos ali de pessoas, né, que estavam padecendo por uma subjugação e que eles eram constrangidos, às vezes, a tomar atitudes até ridículas perante, né, a cidade, o local onde eles conviviam, e que aquilo era o caso, então, dessa subjugação. No segundo caso, no corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Então ele tem o domínio daquela pessoa, né? Traduz-se no médium escrevente, aqui como Kardec vai falar sobre a psicografia, né, por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Então, por isso que a mediunidade, ela deve ser estudada numa casa espírita, onde aqui, como nessa casa, nós temos o ESD, né, que está recomeçando a partir desta semana aqui, um curso de 1 ano e meio para aprender toda a base da doutrina espírita, e o GEM, que é o grupo de estudo da mediunidade, né? Então, junto com pessoas com mais experiência, com conteúdo, com direcionamento, né? Porque senão a própria pessoa às vezes vai querendo, às vezes até sem nenhuma má intenção, mas ela vai querer fazer algum exercício fora da casa, em determinado local, e ela pode ficar obsediada.
não existem apenas esses dois casos de obsessão. Existem também a obsessão simples e a fascinação. Então, logicamente, não tem apenas esses casos mais graves, né? Tem essa obsessão simples, que é quando um espírito malfazejo se impõe a um médium e a pessoa não consegue desembaraçar-se dele. Então ele quer ser aquele que prevalece nos pensamentos daquele médium. E ele não deixa que outros que poderiam trazer estar atuando ali saudavelmente, o façam. Então daí este médium, nesse caso, ele também está obsediado. Só que neste caso é muito mais simples de proceder à desobsessão. Então o que o Kardec coloca para nós ali no livro dos médiuns? Que é necessário provar ao espírito que você não está iludido, né? Ele está tentando prevalecer sobre você, mas você tem conhecimento disso. E cansar-lhe a paciência, porque às vezes mesmo ele sabendo que você sabe que ele está tentando ter aquele domínio, ele ainda insiste em continuar ali. Mas daí nesses casos é cansar-lhe a paciência, deixar que ele continue ali o seu, de repente, não dar muita importância para o que ele faz. A gente lembra dos radioamadores, quando tem lá o pessoal que tem um prefixo, faz tudo de acordo com a legislação, com o conhecimento e tudo, um grupo bem adequado, e que é algum que entra ali como um sinal, e esse sinal é um sinal clandestino, em que ele começa a te perturbar. Então o pessoal já diz, olha, se ninguém der bola para ele, daqui a pouco ele se cansa e vai embora. Agora, se alguém querer chamar a atenção dele, querer conversar com ele, querer explicar para ele que ele não pode fazer aquilo, daí você está entrando naquilo que ele quer, e daí sim que ele não vai embora, porque daí ele teve atenção. Então, no caso com a espiritualidade, no caso da obsessão simples, o que acontece é isso também, né? Então, precisa primeiro dizer que você não está iludido, né? Que você sabe que ele está ali e que está perturbando. E depois cansar a paciência, que alguma hora ele vai embora. Tem um outro caso um pouco mais grave, que é a fascinação, que Kardec vai dizer que a ilusão é produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. Daí já é uma obsessão mais grave, porque o médium acaba ficando, digamos assim, convencido, né? Ele fica fascinado. Então é um espírito obsessor, mas que na opinião dele não tem nada disso, né? Ele, mesmo quando os outros tentam alertá-lo, né, desses posicionamentos, das coisas que ele está fazendo, mas é assim mesmo, ele não acredita, porque ele é um espírito, ele está fascinado, como o próprio nome aqui fala para nós. E nesses casos, então, é preciso reduzir essa fascinação a uma obsessão simples, né? Mas daí precisa que o médium colabore. Mas retornando aqui ao nosso assunto da fé, que nós falamos, né, com base na definição de Emmanuel, que é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, né, nós vemos que a fé, o que é a fé? Como é que ela ajuda nesses casos? Ela é uma bússola, é a lâmpada acesa a orientar nossos passos através dos obstáculos. É como que uma luz. Ter uma luminosa certeza em Deus e um conhecimento de como que acontecem as coisas no plano espiritual. A fé é um sentimento que dá confiança, a certeza de atingir determinado fim. Então a fé, ela não resta dúvida, ela te dá uma confiança, uma certeza. Por quê? Porque a pessoa tem uma base, segue uma lógica, e ele sabe que é daquele jeito, que é assim que funcionam as coisas no plano espiritual. Permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar até lá. Então, quando a gente
lembra aqui do centurião? Ele tinha uma ideia de como que se daria aquilo. Ele tinha essa certeza, que ele sabia, tinha uma ideia sobre a espiritualidade, que Jesus tinha uma autoridade moral, que assim como ele, aqui no plano terrestre, uma ordem dele seria cumprida, a de Jesus também seria cumprida. Então ela permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar até lá. A fé dá uma espécie de lucidez. Então essa lucidez, por isso que a pessoa tem a confiança. Então quem a possui caminha com absoluta segurança, porque ele entende do mecanismo, vamos dizer assim. Pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas, tanto as coisas materiais como as coisas dos planos espirituais. Então aquilo na nossa vida material, né, nos nossos objetivos, na nossa vida, alguém que queira, digamos assim, de repente passar no vestibular, né, no caso aí, buscar algum emprego, outras coisas mais, para ele também confiar em Deus, saber confiar na espiritualidade, né, que todos nós temos um espírito protetor, um guia espiritual. Nós temos os espíritos familiares que nos ajudam, né? Como aqui na casa, entendendo os nossos trabalhos, né? Como nós temos os mentores espirituais, nós temos, quando tem um trabalho de passe, por exemplo, os médiuns que estão naquele horário ali, que estarão junto com aquele grupo que está aplicando o passe, a intuição para o palestrante, a proteção da casa. A gente enxerga só uma porta aberta lá, né? E aqui a gente enxergamos uns aos outros, mas não enxergamos esse centro espírita do plano espiritual e tudo o que acontece. Mas como a doutrina espírita nos explica, né? Nós temos inúmeras obras que trazem como que isso funciona, como é que acontece, né? Que o nosso plano material aqui é um reflexo do que acontece no plano espiritual. Então, ciente desse conteúdo, nós temos também uma certeza nos trabalhos quando nós estamos realizando aqui, né? E também na nossa vida, quando você faz ali as suas orações, o evangelho no lar, pedir lá por um filho seu que está precisando de alguma coisa, né? Seja alguma coisa material, seja algum outro encaminhamento para a vida. Então a fé, ela dá essa certeza, tanto para as coisas do plano material e também, principalmente, para as coisas do plano espiritual. Então a fé, ela é diferente de crença. Hoje você acredita, amanhã não acredita mais. E o espírita, né, aquele que estuda a doutrina espírita, se dedica, tantos livros que tem na nossa livraria, na biblioteca e tantos mais, e hoje temos tantos recursos, né, pela internet e tal, com sites muito bons para a gente aprender, né? Então o espírita, ele crê porque compreende, e compreende porque raciocina. Então ele compreende porque os ensinamentos trazem as obras básicas e os outros livros, né? Para a gente compreender o plano espiritual, a vida espiritual. Temos os livros de André Luiz, aquela série de livros, e tantos outros mais, de Valdo, Raul Teixeira, tantas pessoas assim, né? Médios que trouxeram para nós. Então isso que vai nos dar uma fé robusta, como fala Allan Kardec, né? Tem a fé que é robusta, aquela que te dá uma certeza, e ele fala de uma fé vacilante, daqueles que não têm esse conhecimento, não busca, não raciocina, não vai atrás do conhecimento espiritual e dessas explicações. Então a fé espírita, ela baseia-se nos fatos e na lógica. Quando ele fala aqui de fatos, são fatos mediúnicos. Por isso que ela tem uma base científica, segue um método e baseia-se
nos fatos. Então isso a gente vê desde lá o livro dos Espíritos, né? Porque Kardec nos explica isso. Então a fé, ela precisa ter uma base lógica. Então vamos tentar compreender esses dois casos de subjugação que nós falamos até agora, né? Para servir de base para nós aqui. Se a gente olhar lá no capítulo 27 do Evangelho, tem lá a ação da prece, né? Transmissão do pensamento. Então o que acontece quando alguém está orando, né? Ele vai dizer: o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no caso em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos nos conceber mergulhados no fluido cósmico universal, porque nós sabemos, né, que todo o universo é uma forma de matéria mais simples que existe, desde a matéria mais, como nós vemos, o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o perispírito, ele tem essa característica de ser fluido, né? Os planetas, o espaço entre os planetas e tudo mais. Então existe esse fluido cósmico universal que ocupa todo o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Então, é preciso aqui a vontade. Nós sabemos que tem o pensamento e a vontade. Nós somos seres inteligentes que pensamos, mas nós precisamos, assim, dessa característica, dessa palavra, da vontade. Então é preciso querer. Aquele que não quer nada, fica passivo, não tem nenhum objetivo, nenhuma intenção de nada, para este não vai acontecer nada. Então a vontade, ele é o veículo do pensamento, assim como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro. Então, quando aquela pessoa faz uma oração, se estabelece uma corrente fluídica entre ele e os seus espíritos, né? Nós oramos para Deus, mas Deus nos atende através dessa espiritualidade, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontram. É assim que os espíritos se comunicam entre si e que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre os encarnados. Então é assim que essa cura de Jesus à distância, sem precisar ir lá na casa do centurião, ocorreu, né? Com outros emissários de Jesus que trabalhavam com ele, trabalhadores do bem, e que foram lá, né? A gente interessante que quando a gente estuda sobre a prece, tem um livro de Leon Denis, né, O Espiritismo e as Forças Radiantes. Ele fala bem o que acontece quando alguém está fazendo uma oração. Nesse caso, essa mensagem é de um espírito muito elevado, né, que já nem reencarna mais aqui na Terra. Mas ele fala que ele volta o pensamento dele para a Terra, olha ali, de repente identifica alguém, de repente no seu desespero, fazendo o seu pedido, fazendo uma oração. E como que ele descreve isso? Ele diz: é assim que a vossa evocação nos atinge, né? A oração de vocês. O vosso pensamento nos chega mais facilmente do que o nosso chega a vós,
porque o vosso pedido nos toca diretamente e faz vibrar todo o nosso ser desligado da matéria. Como ele já é alguém muito mais elevado, seu perispírito está numa vibração, né, condizente com a elevação espiritual dele, peso específico do seu perispírito, né, muito mais leve do que o nosso. Ele convive em outras esferas espirituais, então ele está muito mais desmaterializado do que nós. Por isso que ele diz que o vosso pensamento, né, nos toca diretamente e faz vibrar, né, todo o nosso ser desligado da matéria. Enquanto que vós, daí ele está falando de nós, né? Então, para ele, o que nós pedimos, a nossa oração, ele percebe, chega até ele e ele percebe essas vibrações. Daí ele diz: enquanto que vós, né, aí é nós, estáis preso num espesso envoltório que serve de refúgio a toda uma vida microscópica, cujos fluidos são muito densos. É como diz André Luiz no livro Os Mensageiros, no capítulo 38, ele vai dizer que o que separa os espíritos daqueles que têm o corpo de nós, os desencarnados e encarnados, é uma muralha de vibrações. Então aqui no plano material nós estamos assim não podemos manifestar plenamente essas faculdades, enquanto que eles podem manifestar muito mais plenamente a sua inteligência, as suas capacidades, porque principalmente não estão presos a esses nossos problemas do dia a dia, que nos trazem preocupação, e também que nós estamos num corpo físico, então nós estamos aqui limitados, mas que isso é uma necessidade, porque é apenas no corpo físico que nós podemos passar por essas provas, por essas expiações. É uma necessidade para o nosso espírito isso. Mas ele vai dizer: nosso pensamento, antes de penetrar no vosso cérebro, deve com frequência contornar todo o vosso ser. Então eles recebem o nosso pensamento, nossa oração, e daí eles vão emitir para nós, vai se formar um canal fluídico. Mas daí ele vai dizer ali: nosso pensamento, antes de penetrar no vosso cérebro, deve com frequência contornar todo o vosso ser. O pensamento dele fica nos envolvendo, né? E somente quando encontra um ponto vulnerável é que aí chega e faz-lhe vibrar as células. Então o nosso corpo espiritual, nosso cérebro, vamos captar esse pensamento apenas quando nós estamos também numa posição mais elevada, através do recolhimento, através da prece, né? Então aí será possível, senão a pessoa não vai conseguir captar. Mas essa parte aqui é muito interessante no que diz respeito a gente entender o mecanismo da oração. Quando vamos ver aqui sobre como que acontecem essas curas, obsessões, possessões e tudo mais, nós vamos lá para a Gênesis, onde tem um capítulo que fala os fluidos, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, curas, obsessões e possessões, em que ele vai dizer que que precisa de uma ação mecânica. Então ele diz assim: a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará na razão direta da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade. É preciso querer. E quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica. Então, quanto maior a vontade, maior é essa emissão fluídica do próprio ser, né? E provocará tanto maior a força de penetração do fluido. Então depende das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito, que nunca é apenas aquele ser material que está ali. A espiritualidade está presente. Os fluidos que emanam de uma fonte impura
são quais substâncias medicamentosas alteradas. Os fluidos em si são inertes, é o magnetizador que lhe dá as qualidades. Então, no caso do passe, por exemplo, aquele que aplica o passe, ele não pode ficar simplesmente parado na frente de uma pessoa, né? Ele vai colocar sobre o chakra coronário, as mãos, fazer uma oração, tem conhecimento de como que funciona todo esse mecanismo de aplicação do passe, mas precisa dele também. O que ele quer, né, quando ele está aplicando o passe em alguém? O que ele deseja? Então isso é muito importante. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, chama aqui, né? Que neutraliza a ação dos fluidos salutares e o repele. É preciso para se fazer, né, expelir um fluido mau, é preciso ter um fluido melhor. E nem sempre basta essa ação mecânica, Kardec vai dizer. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tenha superioridade moral. Então, que precisa que aquele que está, o dialogador, né, que está trabalhando aqui neste grupo mediúnico, ele converse com o espírito, mas atuando, conversando com ele para, né, não basta apenas essa ação mecânica de substituir o fluido, só um trabalho de passe, precisa também desse diálogo, mas que para esse dialogador precisa também que ele esteja preparado. Por isso que lá no Evangelho, naquele versículo 21, ele vai dizer ali que para essa classe de espíritos precisa de jejum e de oração. Então, nos trabalhos espíritas, assim, as pessoas, né, que o fazem precisam ter esse conhecimento, e para nós serve de alerta. Mas cumpre não confundir a fé com presunção. Então, a verdadeira fé ela deve ser aliada à humildade. Então, tudo o que a pessoa faça, que ela faça em nome de Deus, né? Com Jesus, que é o nosso mestre, com a espiritualidade, mas com bastante humildade. Porque senão tem orgulho, e orgulho é sempre castigado. É um sinal de orgulho daí, né? Então, a verdadeira fé, ela tem que ser aliada da humildade. E, finalizando, ele vai dizer que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, quer dizer, por exemplo, lá para nós aqui, do passe. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, o agente universal. Então vai modificar as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida ao bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. E também Kardec, quando comenta sobre o poder da fé, ele vai dizer que a fé ela não se prescreve e muito menos se impõe. Então não adianta, como se fosse fazer uma receita para alguém que não tenha fé. Você precisa ter fé, você precisa. A questão é com ele, cada um está no seu tempo certo, né? E muito menos se impõe. Mas ele diz aqui que a fé, ela se aprende também, né, quando se fala das verdades espirituais básicas, e não dessa crença ou daquela outra. Que em algumas pessoas, esta fé é inata. Então aquela pessoa tem muito mais facilidade de compreender essas coisas. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Aquela pessoa, de repente, desde criança já tem uma facilidade, então consegue compreender melhor,
é sinal de um evidente progresso anterior. Aqui nós voltamos, né, para os princípios da lei da reencarnação. Ela não está começando hoje, nessa vida, ela já começou antes, agora só está dando continuidade. Em outras, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. Então, algumas outras pessoas, eles, né, no tempo de hoje, eles, às vezes são materialistas, não creem em nada e vão continuar dessa forma. Kardec vai explicar aqui que são essas, natural, um sinal de que são naturezas retardatárias, né? Não conseguem perceber as coisas espirituais e, pelo seu grau de materialização, vão ficar muito mais ligados às ilusões da vida, às conquistas materiais e a por aí. E para finalizar, nós vemos que a fé sincera, ela é empolgante e contagiosa. Então, a fé, quando ela é sincera, ela é capaz de produzir muitos frutos, né, dos trabalhos que aquela pessoa consegue realizar. E ela é contagiosa, no sentido de que outras pessoas vão se somar naquela criatura, e aí o trabalho ainda vai crescer. Nós lembramos de pessoas, né, aqui na nossa cidade, em outros lugares ali, que eram pessoas de fé, né? Uma delas, podemos destacar o senhor Estácio Rodrigues da Cunha, né, que trabalhou na fundação junto com outras pessoas, é lógico, né, que nunca é feito por uma pessoa apenas, mas por um grupo de pessoas, mas que precisa de uma liderança. Então, esse seu Estácio, ele acabou fundando a Colmeia Espírita Cristã de Caiu, na época, o quartel juvenil Paulo de Tarso, que depois se transformou na casa do idoso Paulo de Tarso. Mas são pessoas assim, que na comunidade, que nos dão um exemplo, e que outras pessoas vão se somando a elas, e daí se produz todas essas atividades, esses trabalhos que a gente consegue ver aqui na nossa cidade, né, que tem várias casas espíritas, muitos trabalhadores, e que para nós é um motivo de alegria, né, de viver aqui nessa cidade. E, finalizando, a fé sem obras é morta em si mesmo. Então está escrito isso na Epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 17. Quer dizer que a fé precisa ser acompanhada dessas obras. A fé é contagiosa e ela precisa ser colocada em prática, porque tudo que não é colocado assim em prática, se a gente ficar somente em conteúdo, somente no conhecimento teórico, aquilo não tem finalidade em si mesmo. Claro que tem, a pessoa vai aprender, mas se ele não coloca em prática, para que serviu? Para que serviu ele ter esta fé, ele estudar, ele compreender tudo, se ele não coloca em prática? É o que tem numa mensagem que se chama Fé Inoperante, né, que é baseada nesse mesmo versículo. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo, na Epístola de Tiago. E o Emmanuel vai comentar, ele vai dizer que a fé inoperante é problema credor de melhor atenção em todos os tempos. A fé de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Ele vai dizer: que diremos de um motor precioso que ninguém se utiliza? Você tem lá um motor, né, de repente, de um veículo, mas fica parado, nunca foi utilizado para nada. De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradia. Então, para que aquela luz, se ela não se irradia, não serve para iluminar, né, as outras pessoas? A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser,
demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. Então, que para finalizar, que o Emmanuel comentando sobre a fé inoperante. E agora vamos fazer uma prece aqui, que é a prece de gratidão, onde é muito bonito aqui, porque vai destacar a nossa gratidão pela doutrina espírita, pela natureza, pelo país onde nós moramos, por todos esses conhecimentos, né, que iluminam a nossa fé. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor, em tudo o que nos reservas, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito sejas, Senhor. Então, bendito seja o Senhor. Muito obrigado. Nosso agradecimento ao Samuel pela mensagem que nos trouxe na manhã de hoje. Como sempre digo, que nos sirva de reflexão para a nossa semana de trabalho e de estudo. Eu cometi um ato falho aqui no começo, esqueci de agradecer o coral que esteve se apresentando aqui, o coral Vozes de Francisco, vinculado à nossa casa. Então, uma vez por mês, eles vêm se apresentar aqui para nós. E eu, na abertura, esqueci de agradecer eles, então fica o nosso agradecimento aos membros do coral, e que eles sempre convidam as pessoas que desejarem participar do coral. Não precisa ser nenhum tenor, nenhum barítono, é só ter boa vontade e vir, né? São sempre se reúnem aos sábados para o ensaio. Então, nosso muito obrigado ao coral. Nós convidamos a todos para a palestra do próximo domingo. Está a cargo do nosso companheiro Vicente Cunê Campitelli, também trabalhador aqui da nossa Cefam. O Departamento de Infância e Juventude está organizando a Noite da Sopa, que vai ser realizada dia 29 de julho, um sábado, e com a renda revertida em favor do Lar dos Vozinhos Mombina Branco, mantido aqui pela nossa casa. Então, aqueles que desejarem colaborar e participar dessa confraternização, que é essa Noite da Sopa, nós temos alguns ingressos à venda ali no saguão de entrada. E também a bomboniera está aberta hoje. Quem quiser levar uma sobremesa, fiquem à vontade, nossa equipe está lá no saguão. Nós consideramos a prece que o Samuel fez, o poema de gratidão, como a nossa prece de encerramento da nossa reunião desta manhã. Nosso bom dia a todos, uma boa semana e um bom final de domingo a todos. Obrigado e até a semana que vem.